Plenário aprova projeto que obriga escolas e creches a dar treinamento de primeiros socorros para funcionários e professores, a fim de evitar mortes acidentais de crianças. O presidente da Câmara sugere que o governo use reoneração da folha de pagamento para financiar a intervenção federal no Rio de Janeiro. E essa edição destaca também: projeto em análise na Câmara quer impedir que recursos obtidos com registro de patentes pelo INPE sejam retidos pelo Tesouro Nacional. Arquivo da Câmara restaura e digitaliza acervo da Assembleia Constituinte de 1823, reconhecido com o título de Memória do Mundo pela Unesco. Boa noite. Em Brasília, 10h30 da noite. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou agora há pouco o projeto que obriga escolas e creches a dar treinamento de primeiros socorros para funcionários e professores, a fim de evitar mortes acidentais, como a do menino Lucas, que se engasgou com um cachorro-quente numa excursão escolar em setembro do ano passado. Nós vamos direto ao Salão Verde conversar com a repórter Dini Moraes, que tem mais informações. Dini Moraes, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Então, você até lembrou desse caso do Lucas aí, né, que aconteceu em São Paulo no ano passado. E desde então, a mãe do Lucas, ela tornou a dor dela uma luta e correu atrás de parlamentares a fim de tentar fazer essa capacitação com todos os funcionários e professores que atuam aí em escolas ou em entidades de recreação infantil. Os pleitos dela foram ouvidos e alguns projetos de lei, inclusive nesse sentido, foram apresentados aqui na Câmara. E na noite de hoje ele foi aprovado aqui no plenário da Câmara dos Deputados com algumas mudanças. Tiago, eu estou aqui com o relator de plenário desse projeto, o deputado Luiz Lauro Filho, que vai falar um pouquinho de como o texto ficou, porque ele teve alguma modificação, inclusive abarcando aí toda a educação básica, né, deputado? Boa noite, obrigada por sua presença aqui no Jornal da Câmara. Como que ficou essa proposta? Ficou, então, o ensino básico, ou seja, desde a creche até o ensino médio. Boa noite, Dini. Boa noite ao Tiago, que está apresentando o jornal. Obrigado pela oportunidade. Realmente é um tema muito importante. Eu sou da cidade de Campinas, que foi onde aconteceu a tragédia com o menino Lucas. A mãe dele é a Alessandra, que se mobilizou tanto em municípios como em algumas assembleias e também aqui no Congresso Nacional. O projeto ele vai cumprir desde o berçário até o ensino médio. Por isso nós colocamos a rede básica de educação, que vai englobar desde o berçário até o ensino médio. E também eventos de recreação infantil, tanto particulares como públicos, as escolas, as creches, para que possa evitar tragédias como essa. É capacitar parte do quadro funcional ou docente, né? Eu fiz questão de, no nosso relatório, colocar parte para que não desse a entender que precisa capacitar todos os profissionais, basta que em cada período exista alguém preparado para prestar os primeiros socorros, principalmente com crianças pequenas, que infelizmente é o que mais acomete esse tipo de tragédia e morte precoce. O senhor chegou até, inclusive, a citar alguns dados desse tipo de acidente aqui no país. O senhor podia repetir para quem está assistindo agora a gente ao vivo? Olha, quando a Alessandra, que é a mãe do Lucas, ela se mobilizou e às vezes dá uma impressão que é a legislar em causa própria porque aconteceu esse fato isolado e não é verdade. No ano de 2016, mais de 2.300 crianças vieram a falecer por falta de alguém preparado para prestar o primeiro socorro. E quase 800 dessas 2.300 foi por sufocamento, morreram sufocadas, engasgadas com algum alimento. E grande parte disso, se tivesse alguém ali no momento preparado para prestar os primeiros socorros, porque em grande parte dos casos, Dini, os primeiros socorros eles são atitudes simples, até que chegue alguém da rede de saúde, ou uma ambulância, um médico, um paramédico, um enfermeiro, uma enfermeira, que possa prestar ali realmente o que vai salvar. Por isso que o nome é esse, Primeiros Socorros. E o projeto é simples, é uma atitude simples, mas que certamente pode gerar grandes resultados. Existe até um dado de especialistas que mostra que, se for feito esse atendimento, né, 75% dos casos de acidentes com crianças podem ser revertidos, né, podem não resultar em morte e lesões graves, né, e com sequelas graves. Agora, o projeto também traz penalidade para quem não cumprir com essa capacitação anual, né?
A capacitação vai ser anual, as penalidades, a penalidade começa com uma advertência, depois da advertência, aplicação de multa. Eu, no meu relatório, preferi tirar o valor da multa, porque o Brasil é um país continental de realidades diferentes, as instituições particulares existem em várias dimensões, existem grandes escolas, pequenas creches, pequenos berçários, e o valor da multa poderia ser injusto. Então o projeto traz advertência, multa, e no caso de alguns tipos de instituições, a perda da licença para funcionamento ou alvará. Tá certo, muito obrigada, deputado Luiz Lauro Filho, que foi o relator dessa proposta aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Essa proposta, ela segue para o Senado, assim como outras também foram, ao todo, Tiago, foram aprovadas 5 propostas aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Apenas uma vai para a sanção, é a que cria a Universidade do Delta do Parnaíba e a Universidade do Agreste de Pernambuco. Uma fica em Guaranhuns, em Pernambuco, e outra fica em Parnaíba, cidade do Piauí. Mas a gente também tem uma outra deputada para conversar aqui, que é a deputada Benedita da Silva, do PT de São Paulo. Ela vai falar com a gente a respeito da criação de um sistema nacional de informações de violência contra a mulher. Essa proposta, ela é uma proposta que foi uma reivindicação da bancada feminina, ela sofreu modificações aqui na Câmara e vai para o Senado. Eu vou chamar aqui a deputada para ela vir aqui conversar comigo. Vem cá um pouquinho, por favor, deputada, só para dar umas explicações. Por que essa reivindicação da bancada feminina, por que é necessário criar um sistema nacional a respeito da violência contra a mulher? Os sistemas que a gente tem hoje, eles não são suficientes? Não, porque a informação ela é fundamental para que você possa aplicar as políticas públicas. Quando os poderes não se falam entre si, quer dizer, as inteligências, isso dificulta. Então, essa sistematização ela vai fazer com que a informação chegue com precisão e uma informação qualificada, porque você tem, muitas das vezes, um número de violência contra a mulher, cada município ou estado apresentam ali um número e você acaba não tendo o que nós chamamos do número real. Então, nesse momento, com as leis que já foram criadas, como a Lei Maria da Penha e outros instrumentos de proteção à mulher e contra a violência, ela precisa ser sistematizada, você precisa ter um diagnóstico quase que perfeito. Então, os municípios, guardadas as independências dos poderes, mas os municípios, os estados vão poder, e o Distrito Federal poderão colaborar com essa estatística, né, que vai ajudar a que, com mais exatidão, sejam aplicada, seja a punição com relação, né, você vai ter um número, você vai ter o local, você vai ter, né, a região, e você vai poder fazer uma escuta e também o que nós chamamos de investigação mais apurada. Hoje fica até difícil determinar as políticas públicas e as ações governamentais com a realidade que se tem hoje, né? Até porque não se tem um mapeamento real da violência contra a mulher. A bancada feminina, inclusive, fala isso muitas vezes no plenário, de que não se sabe o tamanho real da violência da mulher aqui no Brasil, porque não se há um mapeamento correto. É possível que um sistema desse, de fato, seja tirado do papel e vire realidade, que não seja mais a subnotificação, né? A falta de registro desses casos, ele deixe de ser um problema do Brasil? Não, isso é importante. O passo foi muito importante na medida em que agora, né, assim que for sancionado, nós vamos ter realmente um mapeamento. E esse mapeamento é onde você vai poder dar mais atenção, né, vai poder diminuir quando nada acabar. A gente acredita que não é de uma hora para outra, mas você vai diminuir essa distância que existe entre investigar, entre punir aquele que cometeu a violência e criar também um mecanismo que se chama educação.
população. A Lei Maria da Penha, quando foi criada a Lei Maria da Penha, ela veio também com outros instrumentos em que você poderia não só, você tinha que ter a delegacia, você tinha que ter a casa de proteção, mas mesmo assim não conseguíamos fazer esse mapeamento real e concreto. E agora com esse mapeamento você vai poder trabalhar também a população, porque não é uma questão só de você ter uma lei ou você ter até os recursos para aplicar. É preciso que didaticamente você leve a população, né, a sociedade a se envolver com e passar as informações exatas. Então isso vai acontecer na medida em que você vai poder, vamos assim dizer, treinar as instituições, né, para acolher essas informações, né? Não vai ser apenas um 0800, você não tem precisão. E agora, com o mapeamento, você vai ter precisão e vai melhorar muito, porque nós já tivemos outras medidas que melhoraram, consequentemente, apesar da violência estar aumentando a cada dia, e as políticas diminuindo, mas nós acreditamos que agora nós tenhamos uma situação mais real e concreta, não apenas no papel, mas nas políticas. Tá certo, muito obrigada, deputada Benedita da Silva, do PT de São Paulo, representando aí... Perdão, é do Rio de Janeiro, né, gente? É óbvio, desculpa, deputada. É a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, deputada de São Paulo... São Paulo de novo? Deputada do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, do PT, representando a bancada feminina, lembrando que esse é uma das reivindicações da bancada feminina, esse mapeamento mais real da violência aí no país. Tiago. Dini Moraes, me ajuda só com uma conta aqui. Pelo que eu entendi, foram 5 projetos aprovados hoje, certo? Exatamente. Então, o primeiro deles, primeiros socorros para crianças. Isso. O segundo deles, as 2 universidades. Isso. O terceiro deles, a uniformização das informações a respeito da violência contra as mulheres. Exato. Temos 2 faltando aí. Quais são? Vamos lá. Um foi a desapropriação de um prédio no centro histórico de Porto Alegre para o uso da justiça eleitoral. E, por fim, o último projeto, inclusive aprovado agora há pouco aqui no plenário, foi um que facilita a comercialização de produtos de origem animal entre os estados. Deixa eu te explicar. A gente tem como exemplo linguiças, queijos, esse tipo de produto, quando ele é feito de forma artesanal, se ele não tiver o selo de inspeção federal, ele não pode ser vendido em outro estado. Ele pode ser vendido dentro do estado, se ele tiver a fiscalização estadual, mas não pode sair do estado. E a gente teve até um exemplo bem divulgado nacionalmente a respeito disso, que foi a apreensão de linguiça artesanal e de queijo da canastra, lá num estande do Rock in Rio, no ano passado. Então, esse caso foram mais de 160 quilos de produtos aí apreendidos num estande, justamente porque ele não tinha o selo de inspeção federal. O que esse projeto faz? Ele diz o seguinte: se o produto é artesanal e ele tiver um selo, que vai ser um selo próprio, escrito artesanal, arte, na verdade, ele vai, e tiver a fiscalização, a autorização da fiscalização estadual, ele vai poder ser vendido entre os estados. Então, facilitando a vida aí dos pequenos produtores que fabricam esse tipo de produto. Tiago. Dini Moraes, faltou alguma coisa ainda para essa noite ou não? Olha, faltou sim. Foi uma noite bem produtiva. Ainda foram aprovadas algumas urgências, ou seja, a autorização para que alguns projetos tramitem mais rapidamente e venham direto aqui para o plenário. Vamos ver na reportagem. O assunto era um pedido de urgência para uma proposta que transforma a Embratur em agência, muda as regras gerais do turismo e ainda permite que estrangeiros sejam donos de toda uma empresa aérea brasileira. Hoje só podem ter 20%. Mas o debate tomou outro rumo. Os deputados passaram a discutir mais um tema controverso que estava no texto a ser votado: a legalização dos jogos de azar no país. Depois dos cassinos, vem a máquina, o caça-níquel. Não é bom para a economia, não é bom para o povo brasileiro. No momento que os Estados Unidos sobretaxam o aço, como é que nós vamos abrir as portas desse país para a jogatina americana, para os grandes cassinos americanos, que vêm a esse país criar apenas 10 mil empregos nos resorts
enquanto a legalização do jogo, seja a legalização do jogo do bicho, do bingo, dos jogos eletrônicos, gerariam 700 mil empregos. Não podemos admitir que os brasileiros saiam daqui do Brasil para ir jogar em Ponta del Leste, para ir jogar nos Estados Unidos e levam as divisas para fora do país. Nós já informamos aos líderes das bancadas que nós não trataremos de qualquer questão relacionada a jogos nesse substitutivo que vamos apresentar. Segundo, que nós não vamos submeter a voto no dia de hoje o parecer. Nós estamos apenas discutindo a urgência e esse relator está aberto para receber as diversas sugestões para que possamos aprimorar o texto. Quero dizer, presidente, que esse projeto é um anseio enorme de todo o trade turístico. A urgência foi aprovada, abrindo espaço para um outro pedido de urgência que também passou, com a orientação favorável de todos os partidos. Este projeto pretende facilitar o comércio entre estados de produtos artesanais de origem animal, como queijo e linguiça. O obstáculo apontado está nas normas de fiscalização que a proposta pretende mudar. Quebrando muito das barreiras burocráticas que a legislação vigente impõe. Uma legislação que é da década de 50. E mais que isso, facilitando a vida de pequenos produtores e produtores artesanais e familiares de queijos, vinhos, embutidos e outros produtos que hoje se submetem às mesmas regras de grandes empresas. Bom, Tiago, como você pode ver, esse último projeto, né, ele dos queijos e, na verdade, de produtos artesanais aí feito por produtores rurais aí, facilitando a comercialização deles nos outros estados, em todo o país, já foi aprovado aqui pelo plenário e agora segue para o Senado. Dini Moraes, fiquei numa dúvida, por que a aprovação de uma urgência é tão importante? Por que ela faz tanta diferença aqui no processo? Porque ela deixa o projeto com o caminho livre para ser aprovado, né? Ele coloca o projeto como prioridade para ser votado aqui no plenário. E, geralmente, quando uma urgência é aprovada, é um meio caminho. Ele pula etapas de tramitação, então permite aí que seja feita uma negociação já junto ao texto, facilitando a aprovação dele rapidamente aqui no plenário. Dini Moraes, eu já estive aí no seu lugar e eu preciso dizer publicamente aqui para todo mundo que eu invejo a sua memória. Lembrar de tudo isso que foi vivido aqui hoje é incrível. Parabéns, viu? Mas de vez em quando a memória falha também, né, Tiago? Mas a gente tem o uma Rio colinha. com São Paulo não ofende nenhum dos dois ali, tá tranquilo. Boa noite, Tiago. Boa Obrigada. noite. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sugeriu que o governo use o dinheiro que virá da reoneração da folha de pagamentos de alguns setores da economia para financiar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Segundo Maia, esse valor pode chegar a 3 bilhões de reais. Maia participou do 8º Fórum Mundial da Água, que acontece essa semana aqui em Brasília. O projeto de lei da reoneração da folha de pagamento ainda precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a aprovação do texto permitiria um aumento na arrecadação federal e um eventual repasse de dinheiro para os estados. Rodrigo Maia afirmou que há valores diferentes na arrecadação prevista no texto original do governo e no texto do relator, deputado Orlando Silva. Mesmo assim, Maia disse acreditar que poderão ser assegurados cerca de 3 bilhões de reais em recursos para a segurança pública. Em relação ao que o governo gostaria, em relação àquilo que a Câmara vai votar, já tem uma diferença de valor. Somado que vamos chegar à conclusão que só no segundo semestre a gente vai ter os recursos, mas você pode ter 3 bilhões de recursos livres. Eu acho que já pode atender essa parte, já pode atender o Rio e os outros estados também. Já tem o projeto de lei do governo na Câmara, a gente pode rapidamente avançar na Câmara e depois no Senado, e aí depois o presidente, sim, tomaria a decisão da alocação de recursos na área que entender, e pelo visto será na área de segurança. E tem mais, a regra da noventena, carência de 90 dias para que a mudança em uma contribuição social passe a vigorar após a sanção da lei. Vamos só lembrar aí, né? A desoneração da folha de pagamentos foi instituída em 2011 para incentivar a contratação de pessoal. E a ideia inicial era que acabasse em 2014. Logo depois de participar do Fórum Mundial da Água, Rodrigo Maia se reuniu com diretores do Banco Central. Na saída, Maia afirmou que está elaborando uma pauta de votações com 12 itens
para estimular o crescimento da economia. O 8º Fórum Mundial da Água está acontecendo essa semana aqui em Brasília, como a gente viu aí, e hoje houve um encontro entre parlamentares de vários países para discutir a situação hídrica no mundo. Deputados e senadores de várias nacionalidades firmaram um compromisso político para garantir o acesso aos recursos hídricos e ao saneamento como um direito universal. A Conferência Parlamentar no 8º Fórum Mundial da Água reuniu mais de 130 representantes de 20 países. Na pauta, o papel dos parlamentos e o direito à água. Eu espero que haja um comprometimento dos parlamentares com a boa gestão da água. Não é? Eu espero que eles considerem, por exemplo, o reconhecimento do acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano fundamental. A gente espera um engajamento de todos os parlamentos do mundo, sejam eles municipais, estaduais, nacional, para colocar o tema água como um tema central das políticas públicas. Hoje, qualquer novo investimento, qualquer ação humana, ela deve colocar, em primeiro lugar, qual será o impacto em relação à água. Os políticos terão um papel decisivo nas escolhas que temos que fazer para garantir a segurança hídrica das nossas populações no futuro. Parlamentares brasileiros prometeram mais recursos para garantir o acesso universal à água e ao saneamento. Temos que ter recursos e não apenas demagogia do discurso, mas temos que ter recursos e não discurso em relação a esse tema que é tão relevante para a humanidade, não é apenas para o Nordeste, não é apenas para o Brasil, mas para a humanidade. Uma declaração de Brasília, do 8º Fórum, que assume os parlamentos do Brasil de legislar, de procurar estabelecer orçamentos que enfrente o problema da mudança climática, que enfrente o problema da desigualdade, mas essencialmente possa trabalhar uma legislação para ter a água como direito humano. Parlamentares ligados à agricultura argumentaram que os produtores querem compartilhar a responsabilidade pela preservação. Que cada um faça a sua parte. Nós que moramos na cidade, nós somos consumidores de água. Os preservadores de água é a agricultura, que preserva as margens do rio, as fontes, que a água lá no interior é limpa, chega na cidade ela se torna poluída. Então, com certeza, nós nos preocupamos e queremos que todos participem, mas não pode jogar a conta só para a agricultura. Existem programas, mas quase todos eles sem fundo. Tem programa para dizer, olha, nós vamos ajudar o produtor a cercar a nascente. Mas cadê o dinheiro? Cadê a ajuda? Ela nunca chega lá para o produtor rural. E acaba que muitas das vezes ele, sem recursos, não consegue preservar, aí o prejuízo é de todo mundo. Então nós temos que preservar as nossas nascentes, nós temos que preservar a água e parte do que a gente já paga de imposto deveria ser carimbado para isso. Com tecnologia e essa troca que esse 8º Fórum Mundial traz aqui para dentro do Brasil, nós sabemos que nós podemos produzir em espaços que são semiáridos, em espaços que muitas vezes não correspondem a outros espaços fora do Brasil, onde as pessoas produzem muito, mas tem tecnologia. Queremos essa tecnologia aqui. A medida provisória que autoriza o governo federal a transferir 2 bilhões de reais para os municípios foi aprovada nesta terça-feira na comissão mista criada para analisar a proposta. A MP agora deve ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado. O relatório do senador Antônio Anastasia foi aprovado com facilidade na comissão que analisou a medida provisória 815 de 2017. Os 2 bilhões de reais serão liberados para as prefeituras de acordo com o percentual de cada uma no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e devem ser aplicados com prioridade em saúde, educação e assistência social. Para os parlamentares da oposição, a quantia não resolve os problemas das prefeituras, que somente em 2017 perderam 4 bilhões de reais do FPM. Mas, devido à situação de emergência, eles evitaram obstruir a votação da MP. Lógico que os problemas do município não vão se acabar com esse apoio que o governo federal está dando, mas ele vai solucionar muitos problemas, principalmente das cidades menores do nosso país, onde vai socorrer esses municípios que vão poder oferecer à população um serviço de saúde melhor. Eles vão poder, esses prefeitos, comprar medicamentos que estão faltando, até mesmo vacinas se quiserem, vão poder dar um reforço na educação, com compra de material escolar para os alunos, dentro da assistência social também, comprar veículos se for necessário. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou um projeto para impedir que o Tesouro Nacional retenha recursos
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. O objetivo é que esse dinheiro seja reinvestido na melhoria da eficiência do INPE, dando mais rapidez ao registro de patentes de novos produtos. Alessandra trabalha como analista de sistemas, mas foi nas férias que ela teve uma ideia simples e prática para resolver um problema frequente na hora de manter as roupas fixas no cabide, especialmente no caso das mulheres. Ela inventou uma espécie de clipe para prender as roupas de gola mais larga, sem risco de deformar o tecido. Incentivada pelas amigas, ela procurou um parceiro para fabricar o produto em escala comercial, mas esbarrou na dificuldade de obter a patente da ideia. Uma das coisas que eu tinha medo era eu desenvolver antes da patente sair. E eu até perguntei para o pessoal da ANE, eu falei, tem gente me cobrando, se eu conseguir desenvolver, vou ter problemas, né? Alguém pode depois pegar a ideia? Ela falou assim, pode. É melhor que você não desenvolva antes da patente sair, porque se você fizer isso, pode ser que a outra pessoa pegue a ideia. E não tinha prazo, eles não me passaram um prazo para sair a patente. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou um projeto com o objetivo de acelerar o registro de patentes de novos produtos, como o de Alessandra. Mas o relator achou irrealista, nesse momento, estabelecer um prazo para a concessão de registro industrial, como previa o projeto original. O texto aprovado pela comissão estabelece que os recursos obtidos com o registro de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial sejam investidos na melhoria da eficiência do próprio órgão, não podendo ser absorvidos pelo Tesouro Nacional. O nosso relatório caminhou nesse sentido, para que o Instituto tenha autonomia para administrar os recursos financeiros e administrativos com poderes para fazer contratação de equipe técnica e aí sim, consequentemente e certamente, trará benefícios enormes para o Brasil, porque conseguirá fazer o registro em menos tempo e, consequentemente, os investimentos virão para que empresas se instalem no Brasil. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, será enviado de volta para o Senado Federal. Depois de 5 anos debruçada sobre documentos do século XIX, uma equipe do Arquivo da Câmara dos Deputados conseguiu restaurar e digitalizar o acervo da Assembleia Constituinte de 1823. Apesar do esforço dos legisladores da época, a Constituição nem chegou a ser promulgada porque o imperador decidiu outorgar outro texto, e não o que foi produzido pela Assembleia. Mesmo sem ter sido oficializado, o acervo recebeu o título de Memória do Mundo pela Unesco. Não precisa ser um historiador para se encantar com o acervo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823. Tudo está protegido e bem guardado no arquivo da Câmara. Tem mapas, cartas, ofícios de autoridades, pareceres e outros documentos manuscritos que revelam um pouco da realidade do país no começo do século XIX e os pleitos da sociedade da época. Eu encontrei a carta de um pai pedindo que a sua filha pudesse frequentar a faculdade de medicina, em 1846, se eu não me engano. Regras sobre a venda de escravos e práticas comerciais, por exemplo, eram preocupações que deveriam constar na primeira Constituição Federal do Brasil. Todo mundo que tinha interesse em que alguma coisa fosse regulamentada entrava em contato com os representantes que participavam da Assembleia Constituinte. O texto final dos constituintes nem saiu do papel, porque o imperador Dom Pedro I preferiu outorgar em 1824 uma Constituição criada por ele mesmo. Mas nem por isso o acervo da Assembleia Constituinte deixa de ter valor cultural e histórico. Prova disso é que no final de 2013, a Unesco concedeu a esses documentos o título de Memória do Mundo. O Brasil, e diretamente a gente, tem a obrigação não só de tratar e manter isso em termos de preservação e acessibilidade, tem que garantir que isso nunca será extraviado, porque é uma memória do mundo, não é mais só nossa. Ela representa uma parte
essencial do que o mundo entende como sendo a memória brasileira. Como o acervo completo da Constituinte de 1823 é composto de mais de 3.000 documentos, o processo de análise e restauração não foi concluído ainda. A equipe já trabalhou 5 anos, mas será preciso um pouco mais de tempo para finalizar a digitalização de tudo. Cada documento é cuidadosamente tratado. Ele passa por uma higienização, que é uma limpeza, né, superficial do documento. Necessitando de alguma limpeza química, ele passa por esse tratamento químico. Se tiver alguma parte faltante, a gente faz a complementação dessas lacunas do suporte. De vez em quando, os restauradores são surpreendidos com os manuscritos analisados. Uma colega nossa estava tratando um jornal e fazendo a higienização desse jornal, tendo que abrir uma dobra, ela achou uma assinatura do Machado de Assis. Era uma assinatura original, havia um recado que ele escreveu para alguém no jornal e a assinatura dele estava dobrada e foi uma surpresa para a gente. O arquivo da Câmara não guarda apenas registros da atividade parlamentar, mas também múltiplas vozes que demandavam dos parlamentares no Império que eles aprovassem leis atendendo diversas questões que eram necessárias para a organização de um país que estava nascendo, dentre elas a educação. E essa edição termina agora. Para outras informações ou para rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso portal aí na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!